estamos prontos para receber a palavra de Deus em nossos corações. Nós amamos vocês, Deus te abençoe. Muito obrigado. Que alegria, que privilégio de ter a oportunidade de vir para o Centro Familiar de Adoração nesse dia do Senhor e celebrar o fato de que a âncora segura, e eu dou toda a glória a Ele. Não posso dizer para você o sentimento, a alegria de estar com esta família, a família de Jimmy Swaggart, o legendário evangelista Jimmy Swaggart, que impactou o mundo, e ele ainda está produzindo frutos de poder estar aqui neste lugar santo. É uma grande honra. Eu quero também dar tributo ao pastor Doni, a família Swaggart de geral. Grato pela nossa amizade, o relacionamento que nós temos, Dr. Gabriel, Adilson, e os demais. Senhora Francis, eu honro vocês, amo vocês, estamos orando por vocês, somos gratos pela força que o Senhor tem lhes dado. E toda a equipe do ministério, não só globalmente, mas a rede Som Life de televisão, também local, aqui em Baton Rouge. A luz que brilha a distante. A distância é a brilha que mais brilhante aqui nesta casa. E essa igreja em Baton Rouge, o ministério de prisão, o ministério dos estudantes da escola, preparando pessoas para o ministério através do jovem BC e do trabalho do Dr. Swaggart. E todos os ministérios, tanto infantil como discipulado, como você ministra as canções, isto alegra o meu coração. Eu sinto, e como o passado foi tão lindo, eu acredito que o melhor está por vir e que Deus irá fazer acontecer hoje. Me perdoe para a palavra pessoal. Minha mãe está assistindo. Ela acabou de celebrar 95 anos, domingo passado. E você que está nos assistindo, todas as mamães, eu amo você, mamãe, de todo o coração. Meu pai faleceu em setembro, mais de 70 anos de casados, mais 50 anos de ministério. E eu fui chamado para o ministério. Tem tudo a ver com com a oração dos meus pais, que eu os amo muito, minha esposa também. Bom, vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Hoje quero ler e direcionar sua atenção para um dos salmos mais conhecidos, mais apreciado, mais citado salmo de todos os salmos, que não há caminho, não há caminho que não viajou, terra que não foi tocado, caminhos que não foram cruzados. Nós recitamos, nós lemos em bons tempos, em momentos difíceis, em momentos felizes, momentos tristes, mas todas as vezes que lemos, parece que foi escrito ontem. E boas novas de um país distante, e água para um corpo sedento. Esse salmo traz segurança e traz esperança. Vamos ler juntos e ouvir estes salmos. Salmo 23. Vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante minha presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Esse salmo é maravilhoso mesmo. Senhor, agora, Pastor, guia-nos hoje. Que teu Espírito Santo pregue, assim como tu aplique a tua palavra aos nossos corações. Senhor Jesus, seja louvado para todos sempre. Todo o povo diz amém. Sem dúvida alguma, o Salmo 23 talvez seja o salmo de todos os salmos. E esse salmo aparece em tantos outros lugares. E eu fico admirado que estes salmos já apareceram em vários filmes. Se você ouviu o filme Titanic, você lembra aquele ponto e o barco está afundando, que tem um pastor, um padre que está naquele filme e ele recita o Salmo 23. Mostra também outros filmes. Se você já ouviu, você pode que quando ele cai em um grande perigo, ele começa a recitar o Salmo 23. Outros filmes, mas também músicas, de Bach, Schubert, até Pink Floyd, até o Cool J, muitas outras canções que se referem de uma forma ou de outra ao Salmo 23. O Salmo 23 termina de uma maneira muito interessante. E que eu em 2024 nos mudamos de Tampa, na Flórida, para a Califórnia. E Fresno nos tornamos a líder da Igreja de Deus na Califórnia. E eu sou sou uma pessoa comedido a imitar cowboy naquele lugar. Tampa Buccaneers se tornou meu segundo favorito time. O diretor de jovens, que tinha um jovem chamado Jamaico, que disse para mim que também de Buccaneers estará jogando na terceira semana do NFL. Sim, eu vou ter que levar você. Eu levei o meu filho mais velho, tinha 10 anos de idade naquela época, e o Jamaico, nós fomos para Orlando e tivemos parque, estacionamos bem distante, e significa que nós tínhamos que passar por todos que estavam ali, e muitos deles estavam celebrando o seu time. Michael, John e eu estávamos vestidos exatamente neutros, e Austin tinha o emblema do Buccaneers, a sua meia, a sua camiseta, seu boné, e o Jamaico e o filho até mesmo tinha o seu rosto pintado com a cor dos Buccaneers. Estávamos passando pelo time oposto.
até chegarmos à entrada. E olha, meus amigos, eu vi palavras gritando para nós que eu nunca ouvi na minha vida. De repente o Jamaica começa a se apressar. Eu vi ele dizer debaixo, dizendo a sua voz: ainda que o caminho pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mas bem, o Salmo 23 é um salmo de Davi. Davi nasceu 6, 7 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então, nos seus anos, ele se tornou um grande músico. Sim, e ele escreveu, ele era um poeta, ele escreveu muitas canções até que essa reputação foi reconhecida, e Saul precisava de músicos. Saul foi recomendado para entrar nas cortes do rei Saul. E Davi, no seu início, nos seus anos, filho de Jessé, ele era um pastor de ovelhas. Ali em Belém, ele pastoreava as suas ovelhas. E Davi começou a aprendeu que as ovelhas eram valiosas para a sua família, para outras famílias. As ovelhas se tornaram os meios de vida para sustentar a família, produzir a lã, produzir a comida, e as ovelhas eram para serem vendidas. Ele não só aprendeu o valor das ovelhas, mas ele aprendeu a vulnerabilidade das ovelhas. Que as ovelhas muitas vezes podem entrar em perigo porque elas não têm muito sentido de direção, elas são distraídas e são presas fáceis, e às vezes podem se tornar distraídas, e tudo que elas precisam, em tudo que elas olham, se desviam e se distraem onde eles estão ou onde caminham. Não tem muita noção. E eu li na semana atrás sobre 1000 ovelhas que pularam precipício de um monte no vale de Irã, onde as ovelhas estão criadas. Uma ovelha se distraiu e pulou de uma montanha. E as outras ovelhas foram atraídas por aquela, e seguiam a outra, uma após outra, começaram a se jogar. 400 e poucas ovelhas caíram de um monte de precipício, e elas caíram. Então aquela ovelha que levou aquelas ovelhas, 400 ovelhas, a pular de um monte, então custou muito caro, porque as ovelhas não têm direção, elas são facilmente distraídas, elas são sem defesa, muito indefesas, elas não têm muita veneno, elas não tem habilidades, não tem nem muito grito para gritar. A melhor coisa que ela faz é estar junto com as outras ovelhas, e elas são vítimas de um predador. Então Davi colocava suas roupas de pastor, manto, talvez a bandana na sua cabeça, ele amarrava seu cinto, uma corda. Ele tinha ali, tinha panos para curar, se alguma delas se machucasse. Ele tinha uma vara, um cajado, então ele ia para as ovelhas do seu pai, e ele começou a aprender os nomes das ovelhas, o número das ovelhas. Ele sabia quão necessário era, e sabia da importância delas, sabia as suas necessidades. Ele precisava
Elas precisavam de alguém para criá-las, para protegê-las, para alimentá-las, alguém para cuidar delas e protegê-las durante a noite. Então ele sabia que onde podia encontrar alimento, guiá-las para um lugar de segurança, de refresco para eles, que pudesse beber água. Ele fazia jornada junto com as ovelhas. E à noite, quando estava ali, naquele pasto, os pastores também faziam ali um tipo lugar para as ovelhas, um aprisco, né? Para as ovelhas habitarem. E ele, como os outros pastores, deitavam entre aquele aprisco que eles faziam, aquela proteção para que nenhuma das ovelhas pudesse sair sem passar por cima dele, e também nenhum predador pudesse entrar. Naqueles momentos que Davi ficava ali, olhando para as estrelas, ele começou a pensar o Deus que ele tinha ouvido falar. Ele pensava, ele escreveu como os céus declaram a glória de Deus e declaram as obras das suas mãos. E à noite após noite ele ficava ali contemplando, não tinha nenhuma voz ali que ele nunca viu. Ele começava a pensar na grandeza de Deus, a glória de Deus. Ele admirava quão Deus é maravilhoso, quando ele pode lembrar de mim. E às vezes lembrava que como as ovelhas que ele estava cuidando, ele precisava de um pastor também. E os pastores também precisavam de um pastor. E ele também, às vezes, precisava de alguém para guiá-lo, para guardá-lo, alguém alimentá-lo, porque talvez o seu relacionamento com seu pai talvez não sido muito bom ou suficiente bom. Seu pai estava relutante em recomendá-lo para o rei Samuel. Então, talvez o seu relacionamento com seu pai não fosse o melhor, mas ele pensou: Senhor, como nós precisamos de um pastor. E o Salmo 23 veio para ele. Talvez tenha vindo para ele numa noite quando estava deitado, protegendo as suas ovelhas. Talvez ele pensou: talvez o Senhor é o meu pastor. Num momento diferente, quando ele estava tentando escapar de um predador chamado Saul. Talvez tenha vindo um momento bem sensível quando ele estava chorando sobre a morte do seu filho e o ponto de sua vida. Em algum momento ele pegou a sua harpa e ele começou a dedilhar e cantar e dizer 120 palavras. Ele começou a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, nada me faltará, pois ele me faz repousar em pastos verdejantes, e nada vai me faltar, porque ele me guia mansamente às águas tranquilas. Porque nada me fará, porque ele refrigera a minha alma. Não me faltará, porque ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nada me faltará, porque ele me guia pelo vale da sombra e da morte, e não temerei mal algum, porque ele está comigo. Nada me faltará, consolo, companheirismo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Nada me faltará, provisão, porque ele prepara uma mesa para mim na frente dos meus inimigos. Não faltará nada para mim, porque ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nada me faltará, porque certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque nada me faltará na eternidade, porque habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia.
Perceba quão pessoal e íntimo são essas palavras. E nas escrituras de Davi nós aprendemos muito sobre Deus. Aprendemos que Deus é uma rocha, Deus é fortaleza, você pode depender dele. Ele é forte e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Olha como pessoal, meu pastor, nada me faltará. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ele restaura a minha alma. Ele me guia pelo vale da sombra e da morte. E nada temerei. E não é só algo em potencial de conhecer. É uma oportunidade de conhecê-lo intimamente. Então, é um Deus que está presente, é um Deus que está conosco. Agora perceba, Senhor é o meu pastor. Ele usa aqui, Deus é sagrado. O nome de Deus que foi revelado para Moisés numa sarça ardente, ele respeitavelmente escreveu, porque que Deus está conosco, se refere ao que eu sou quem eu sou. Esse grande nome sugere que Deus existe. Esse grande nome sugere que Deus é eterno. Esse grande nome significa basicamente: eu sou quem eu sou. E eu sou quem eu sou e serei para todo sempre. Este é onipotente. Ele é o Deus onisciente. É o Deus presente em todo lugar. Ele ouviu os seus ancestrais Moisés, quando ele estava com Moisés, o mesmo Deus que guiou os seus filhos com sua mão poderosa, tirando-os do Egito, o mesmo Deus que virou as mesas e deu maná para o povo no deserto, que transformou água, deu água para o povo, tirou água de uma rocha, o mesmo Deus que protegeu as suas roupas por 40 anos, o mesmo Deus que providenciou sapatos, suas sandálias para que se não desgastaram, cresceram os seus pés, o mesmo Deus que os tirou da prisão para uma terra de possessão. É o meu Deus, Ele é o Deus, Ele é o meu Deus, que tem em suas mãos que pode me alcançar. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus que não mente, Ele está tão perto de mim, Ele é o meu pastor, aleluia. E automaticamente, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, isso somente apenas o Salmo. Isso aqui são salmos messiânicos. Salmo 23, Salmo 23, Salmo 24, nós lemos esses salmos. Ele, Jesus, vai voltar e Ele será o grande pastor das ovelhas que vive em nós. O grande pastor que morreu por nós, o pastor que virá e Ele nos dará uma coroa de vida. Salmo 22, nós lemos a vida de Jesus, lemos a cruz. Salmos 23, nós lemos que Ele é o nosso pastor. No Salmo 24 nós lemos o Calvário. Salmo 24 nós lemos o Monte Sinai. Então ele vai nos dar uma vida eterna. Ele virá. Jesus é o grande pastor. Jesus é o grande pastor. Jesus é o chefe pastor. Jesus é o meu pastor. E o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Mas a pergunta vem: eu posso confiar nele? Eu posso confiar na sua liderança? Ele me guia no caminho da justiça
pelo seu nome. Primeira vez que eu e minha esposa fomos para Israel, eu fiquei surpreso de ver Israel no monte, e o que parecia para mim era círculo ao redor do monte, da montanha. Honestamente, parecia que alguém tivesse pego e um compasso, um lápis, feito um círculo ao redor da montanha. Aí eu comecei a perguntar. Eu descobri que não era círculo, eram caminhos de centenas de anos. Pastores guiavam suas ovelhas do território mais baixo para o território mais alto, sabendo que as ovelhas não podiam subir do ponto A para o ponto B, era muito inclinado, muito íngreme. Então os pastores, ao invés de levarem para um caminho inclinado, eles levavam ao redor do lugar da montanha, circulavam a montanha para chegar ao destino que tinha para eles. Interessante que a palavra no hebraico que é usado aqui, sequiot, que relata não só o caminho estreito, mas aquele que vai ao redor da montanha. Quantas vezes eu e você sentimos a liderança de Deus, sabendo que Ele quer nos levar para o ponto A, para o ponto B, mas Ele não nos leva para um caminho direto. Eu quero chegar lá, agora lá e ir direto. Aí parece que nós estamos caminhando ao redor em círculos e parece que não estamos indo para nenhum lugar. Mas nós aprendemos aqui que o pastor está nos levando, nós temos que confiar nele, porque ele está nos levando passo a passo, de uma maneira que não estamos colocando a nossa vida em perigo. Ele está nos levando não somente o caminho direto, mas Ele sabe para onde está nos levando. Ele sabe que formos direto, nós não iremos conseguir, mas Ele está nos levando ao redor de uma maneira segura no caminho de justiça, por amor do seu nome. E neste caminho que Ele nos leva, inclui pastos verdejantes. E sabe o que diz aqui? Em paz, me faz repousar em pastos verdejantes. Mas o que você lembra quando você lembra de pastos verdejantes? Lembra? Sim, um campo bem verde, bem fofo, como você vê em Nova Zelândia. Muitos pastos verdes, bem fofos. Mas este não é sempre a foto que você vê em Israel. Há certas áreas de Israel que no tempo da chuva, tem pouca chuva lá, mas alguns lugares em Israel, que estes campos são cheios de pedras, principalmente quando levam para um lugar elevado. E você olha, as plantas, o que vai florescendo no meio das rochas, a umidade faz crescer, e vem um pouco de neblina, um pouquinho de neblina de chuva, e os pastores levam as suas ovelhas no verão, no tempo da seca, para os montes. Eles passam por esses lugares que não tem pastos verdejantes, mas aqui os pastos verdejantes que são mencionados aqui não são gramas verdes, mas também tem pedras, e nestas pedras crescem uma planta, uma aqui e outra ali, que serve de alimento para as ovelhas. Passo a passo, elas se alimentam, e elas seguem o pastor, comem aqui, comem ali, comem aqui, comem ali, vão acompanhando.
até que na presença do pastor parece mínimo, produz um alívio, um estômago cheio das ovelhas, e elas se sentem seguras, e elas deitam em pastos verdejantes, seguindo o pastor. Parece que às vezes nós temos lugares pedregosos, lugares difíceis de caminhar, mas Ele sempre supre o suficiente para hoje e para amanhã. E você se sente seguro e pode deitar em pastos verdejantes. Mas também neste caminho tem águas mansas. Ele me guia em águas tranquilas. E como você sabe, as ovelhas têm medo de água corrente. A ovelha, elas não podem nadar. E naturalmente elas têm medo. Tem medo de água corrente, correntezas fortes. Então o que o pastor fazia? Elas pegavam o seu cajado, quando encontravam uma água, eles colocavam o cajado no solo para criar um canal auxiliar, um valo, criar uma poça de água paralelo, e para que ela pudesse beber em um lugar mais seguro, tranquilo. Então ele dá água para elas, refrigera cada uma delas com água. E que refresco para ela, que refrigério que nosso pastor nos dá em tempo de seca, em tempo de crise, em tempo de tribulação, de caos, de sequidão, de deserto. Que tranquilidade estar com o pastor. Ele é o meu pastor. Ele se mantém ali com elas. E Ele nos diz, Ele restaura a minha alma. E o que acontece com a vida da ovelha? O pastor está pronto para trazê-las para uma restauração. E significa dar meia volta à restauração. Se virar de uma direção diferente. Fala como se a ovelha estivesse se desviando, e o pastor tem amor e compaixão para trazê-las de volta para a direção correta. Nós podemos confiar, porque Ele nos guia, mas infelizmente a vida consiste não somente em montanhas e picos, mas também de vales. A gente pode confiar no nosso pastor quando a gente se encontra em um vale. Em Israel, um vale em particular que é mencionado no Salmo 23, é um lugar chamado Luqueut, que tem águas rasas, e durante os anos a água tem batido nas pedras daquele monte, e durante um tempo criou esse riachozinho bem estreito, bem profundo, ao ponto que o sol tem oportunidade de entrar e tocar naquele vale, com muros ao redor, com várias pedras, rochas que estão ao seu redor natural, são tudo natural, e pode sentir-se até tenebroso de forte. E às vezes eu e você passamos por vales que parecem escuros e profundos. Para muitos de nós parece um vale que Jó falou, o vale da decisão. Multidão, vale de decisão. E às vezes nos encontramos no vale, como se fala no livro de Oséias, vale de problemas. Muitas vezes nos encontramos no vale de Baca, no vale de choro. E às vezes nos encontramos no vale da sombra e da morte.
sombras, porque neste vale o sol está brilhando e dá sombra nestas áreas perigosas, nessa escuridão, e às vezes se esconde nas rochas. Não somente predadores vivem ali, mas ladrões também se escondem ali. E Davi disse, até mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale que está cheio de predadores, vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lembre, isso aqui não é salmo do pastor, mas o Salmo 22 é o Monte Calvário. Meu Senhor, por que me desamparaste? Salmo 24 é outro salmo, salmo de sinais. Aqui o retrato do Salmo 23 é entre esses dois montes, onde estamos a caminho de um outro monte, de uma outra montanha, e às vezes tem vales, e muitos deles são escuros, são tenebrosos, e até mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se você está no vale, o vale não é o nosso destino, é o caminho, é apenas um caminho que está nos levando de uma montanha para outro. Como também o Rio canta, eu não estou no vale, eu estou mudando de montanha. O mesmo Deus que está com você no vale é o mesmo Deus que está com você para Sião e para a montanha. Ele tem uma mesa com cadeiras e o seu nome escrito. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Está na sua Bíblia, é o que diz o Salmo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Agora, os estudiosos dizem que eles pensam no carpé, que é colocado na areia, que mandará comida ali, que protege a comida de não ser contaminada pela areia. Então, aqui, eu acho que tem um grande valor, mas também estudiosos hebraicos que dizem que este conceito, eles falam do tempo de Davi, que isto aqui, uma área que podia ser populosa, por pessoas que foram lançadas fora, que estavam culpadas de um crime, pessoas que não eram bem-vindas na sociedade, na cidade. E quando os pastores construíam tendas, as pessoas ficavam surpresas, e até mesmo que elas não eram qualificadas, mesmo que elas tivessem sido jogadas fora de outros lugares, a hospitalidade dos pastores davam boas-vindas à mesa que o pastor podia estar na presença dos seus inimigos. Meus irmãos e irmãs, me ouçam hoje, a lançarmos fora. Não há aqueles que são bem-vindos, que precisam de ajudas desse pastor que fez algo. Talvez você feita muitas coisas erradas e você foi desqualificada da presença da união da mesa do Senhor. Mas vieram a uma fonte, vieram todos a uma fonte que vem de sangue, que vem da veia de Emanuel, e todos são chamados, e todos são limpos de todas as manchas pelo sangue desse sacrifício. Até o último inimigo, que é a morte. Ele unge a nossa cabeça com óleo. Com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor para sempre. Meu pai faleceu em setembro. 5 anos atrás, o meu pai disse: Mark, você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje. Eu estava caminhando e eu podia ouvir passos atrás de mim. E eu olhei e eu não vi ninguém. Ninguém estava comigo, continuei caminhando. E eu vi os passos, eu olhei novamente e ninguém estava atrás de mim. E comecei a caminhar e de repente o Senhor me lembrou: talvez não seja o inimigo, talvez não seja alguém que esteja em perigo ou tentando me ferir, mas a misericórdia e a bondade do Senhor que está me seguindo. Eu quero dizer algo nesse dia. Atrás de você, eu talvez esteja te seguindo, mas atrás de você, bondade e misericórdia estão te acompanhando, te seguindo, não só para hoje, estão te seguindo amanhã e seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia! E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, e habitarei na terra que eu nunca merecia. Habitarei o lugar que o Senhor me deu, que o construtor é Deus. Habitarei na terra onde todo momento é jubileu, e eu habitarei com Ele para sempre. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Meus amigos, hoje tem toda razão para a esperança, toda razão para a segurança. Se você está caminhando em círculo e se você está achando que não está fazendo progresso algum, ou se você está perturbado na sua alma, você está cansado e precisa de descanso, ou se você precisa de provisão e você se encontra neste vale, há esperança para você. É uma coisa conhecer o Salmo, mas outra coisa é conhecer o pastor. A minha pergunta para você é, hoje: você conhece o pastor? Talvez você possa recitar o Salmo, memorizar o Salmo, recitá-lo. Talvez você tenha aprendido, talvez você tenha sido batizado, mas você não pode dizer que você e que conhece de maneira íntima esse pastor. É meu, o Senhor é meu. Hoje há um lugar para você se tornar íntimo com Ele, com o Senhor. Eu senti no meu espírito, eu vim hoje aqui, que há pessoas aqui, pessoas que precisam de direção, e você está enfrentando uma decisão, e você precisa saber o caminho que o pastor está te guiando. Talvez você precisa de refrigério na sua alma. Tem sido uma jornada longa, cansativa, e você precisa ser refrescado. Até mesmo no vale, você pode encontrar companheirismo, e eu quero orar. Eu quero pedir que você venha até a frente. Você que está nos assistindo e ouvindo pelas redes sociais, pela televisão, tem esse momento para você, a respeito de quão distante você esteja ou está. Talvez tenha se afastado, tenha se desviado, ou está sozinho. O bom pastor está chamando. Esse bom pastor, que não está tentando te colocar para trás. Esse pastor conhece o teu nome, ele tem te chamado. Vamos ter um momento para você, essa nova conexão com o Pai. Pai, te agradeço hoje pelo teu Filho Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu por nós. Eu te agradeço que Ele cumpriu tudo o que precisamos hoje. Oh,
ó pastor amado, ó pastor amado de Israel, bom pastor, pastor fiel, dá segurança para o teu povo hoje, dá segurança para o teu povo, que eles não têm seguido devidamente, que eles não possam ter seguido em vão. Dá a eles direção, o gosto do óleo, da alegria que tu tens para eles no momento de tristeza, de luto. Dá-lhe, Senhor, em nome do Senhor. Todas as cabeças curvadas e olhos fechados. Você diz, pastor, eu preciso ouvir do Senhor hoje. Estou num lugar onde eu estou enfrentando algumas coisas que eu não sei o que fazer. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que Ele me guie, que Ele... A respeito de tudo isso, eu preciso dele desesperadamente. Levante suas mãos agora. Obrigado, obrigado, obrigado. Levante suas mãos agora. Obrigado. Eu quero fazer mais uma pergunta. Você que precisa de perdão em seu coração. Você que sabe que você tem algumas coisas na sua vida que você precisa de libertação e você quer se consertar com o Senhor, volte para Ele. Você quer experimentar a liberdade de dentro para fora. Eu quero orar por você. Levante suas mãos. Aleluia. Sim, certamente. Por favor. O que as pessoas irão pensar, pastor? O que as pessoas vão pensar? Assim como tem alegria nos anjos de Deus, terá alegria aqui hoje sobre qualquer um que vem e recebe o perdão e ajuda. Aqui é o momento que todos que fiquem de pé, e todos neste lugar, levantar as suas mãos, que precisa da ajuda do Senhor, de qualquer maneira, que eu quero que você saia do seu lugar, venha de onde você estiver e venha para frente. Você está pronto? Fique de pé. Se você se levantou sua mão, sai do seu lugar. Vamos aqui. Deus vai fazer. E você que está assistindo, daqui a algum momento nós vamos orar. Daqui a um momento nós vamos pedir de Deus para fazer a sua obra milagrosa. Eles irão cantar, venham. Venha de onde você está. Eu irei com Ele. Aleluia. O Senhor está movendo os corações. Onde Ele me guiar, eu seguirei. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para você que está aqui, eu vou pedir que você levante suas mãos, você que está assistindo e ouvindo, onde quer que você esteja, levante suas mãos, entregue o seu coração ao Senhor, ore após mim, ó Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu venho a Ti agora, e eu preciso de Ti.
mais do que o ar que eu respiro, o lugar que eu moro. E eu preciso de Ti. Entre na minha vida agora. Me perdoe de todo o meu pecado, de tudo que eu já disse, tudo que eu fiz, as coisas que eu pensei que não Te agradam. Eu dou meia volta e eu Te recebo, meu Salvador. Restaura minha alma, restaura a minha vida quebrada e me enche de todo o Teu Santo Espírito e tira toda a mancha da minha vida. Eu creio em meu coração que Jesus morreu por mim, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o grande pastor que está vivo. I confess Him as Lord. I thank You now, according to Your word, for cleansing, for renewing. Te agradeço por tudo, Senhor, por me restaurar. Me mostra o caminho que eu devo ir. Guia-me como Tu queres que eu Te siga, Senhor. Eu entrego tudo a Ti. Eu desisto de seguir meus próprios caminhos. Eu entrego tudo a Ti. Agora, levante suas mãos agora e adore o Senhor. Você que está assistindo, comece a louvá-lo, agradecê-lo agora por tudo que Ele fez por ti. Agradeça a Deus que Ele não desistiu de você. Agradeça a Deus. Agora, obreiros que estão aqui, eu quero que você imponha as mãos sobre aqueles que estão aqui, Pai. Ora para aqueles que estão aqui que precisam de direção. Senhor, Tu promete nos guiar. Guia-os, Senhor. Nós não entendemos, mas colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Dá a eles, Senhor, força, Senhor. E eu Te peço que Tu nos dê um caminho, que Tu dê a eles força, cada um, que Tu dê alegria e segurança, que Tu estás guiando, vitória em vitória e fé em fé, que eles possam ver que está à Sua frente. Dê a eles segurança, que eles nunca estarão sozinhos, mas Tu estás com eles. Dá a eles um refrigério, renova-os, restaura cada um. Sim, afasta os inimigos, silencia a voz do inimigo. Eu oro que eles tenham a verdade de Deus que o liberta. Liberte-os, Pai. Liberte-os, Pai. Liberte-os do medo. E o amor perfeito lança fora todo medo. Dá a eles esperança e segurança, que Tu estás guiando. E eu Te louvo pelo que Tu estás fazendo. E agora, com as Suas próprias palavras, fale com o Senhor. Levante suas mãos, levante suas vozes e comece a confessar o que você precisa. Ele está aqui para te ajudar. Aleluia! Levante suas mãos. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus, toda necessidade, toda circunstância, aleluia,
Obrigado, Jesus. Obrigado, meu pastor. Uau! Isto não foi uma bênção, foi uma grande bênção. Você que está nos assistindo, nós queremos enviar este livro gratuito. O que eu devo fazer para ser salvo? Você precisa ler esse livro. Liga para o número que está na tela. Nós enviaremos para você gratuitamente. Nós queremos abençoar o meu William nesse dia. Ele tem nos abençoado. Que sermão maravilhoso. Não veja a hora de ouvi-lo hoje à noite. Escreva para o Centro Familiar de Adoração e não esqueça o seu livro título, Florescer. Ele está aqui no Salgão, então compre o livro e venha e traga as suas ofertas nessa noite para o Dr. William. Estaremos hoje à noite às 18 horas. Nós estamos encerrando essa live, são 13 horas e 57 aqui no Brasil, né? E nós queremos agradecer a participação de todos. A irmã Zerira Antunes esteve conosco, como sempre está conosco, e Deus abençoe sua vida. A irmã Maria Amélia, Deus abençoe. Amália, né? Maria Amália, Deus abençoe. Miraci Costa Cachelli, Deus abençoe também. Henrique Carlos, Deus abençoe. João Batista Bittencourt, Deus abençoe também. A minha irmã Venina esteve conosco também. Valéria Herbert, Deus abençoe sua vida. Temos outros nomes aqui. Nós agradecemos todos que estiveram conosco. Deixa eu ver aqui do outro lado. São esses nomes e outros que virão, né? Com certeza estarão ouvindo. Meu irmão Valdemir de Souza, de Joinville, Deus abençoe e Deus possa confirmar cada vez mais as suas grandes bênçãos em sua vida e de todos nós, né? Então, até domingo que vem, se Deus quiser, no mesmo horário, a partir das 12 horas e 40 minutos, 11 horas e 40 minutos, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Até lá, na paz do Senhor.